E, portanto, camaradas e amigos, um governo e uma política que liquida os direitos dos trabalhadores, que destrói os direitos de quem trabalha, que destrói os direitos de quem trabalhou uma vida inteira e se prepara para fazer isso de forma definitiva, não pode ser algo designado, não pode ter a perspectiva de ser encarado como saída limpa. Não há saídas limpas numa política que arrasa o país, que arrasa os direitos dos trabalhadores e dos portugueses. Aquilo que o Governo está a preparar é uma saída de limpeza das suas responsabilidades, mas não de limpeza dos problemas do país. É uma saída que não é limpa porque não resolveu nenhum dos problemas do país e está a preparar-se para perpetuar todas essas dificuldades. E é perante isto, camaradas e amigos, que nós temos que confrontar aqueles que diariamente nos tentam vender a propaganda do Governo, aqueles que diariamente nos tentam vender a ideia de que os sacrifícios valeram a pena e que estamos perto de resolver os nossos problemas. Temos que os confrontar não só com as falsidades do discurso que nos tentam vender, mas com a natureza das opções que fazem. Porque ao longo destes 3 anos, camaradas e amigos, nós confrontámos provavelmente com a situação mais difícil desde o 25 de Abril que o nosso país enfrentou, mas confrontámos também com uma enormíssima elevação da consciência política e de classe dos trabalhadores portugueses. E essa elevação da consciência foi fruto da luta concreta que se foi desenvolvendo. Da luta concreta em torno dos direitos que iam sendo postos em causa, mas também da luta mais geral em torno da defesa de uma política alternativa, da luta mais geral em torno de objetivos como a derrota do Governo e a convocação de eleições antecipadas. E se nestes 3 anos nós, por via da luta que foi travada, pela intensa e corajosa luta que foi travada contra este Governo e contra as suas políticas, conseguimos travar muitas das suas medidas e conseguimos que ainda assim este programa político não fosse ainda mais longe do que aquilo que foi, hoje, camaradas e amigos, temos a obrigação de não poupar esforços relativamente à necessidade de continuar a travar essa luta, particularmente em relação aos seus objetivos imediatos de derrota deste Governo e de convocação de eleições antecipadas. Porque, camaradas e amigos, nós com outro Governo podemos não saber exatamente se temos ou não condições de mudar de política. Agora, a certeza que temos é que com este Governo não é possível mudar as políticas. Com este Governo não é possível resolver os problemas do país. Com este Governo, aqueles que durante estes 3 anos foram roubados nos seus direitos, nos seus salários, nas suas pensões, não têm a perspectiva de recuperar isso que foi roubado. E por isso a derrota deste Governo e a convocação de eleições antecipadas é o objetivo imediato pelo qual devemos continuar a lutar e no qual devemos concentrar os nossos esforços. Mas para além disso temos que fazer mais também. Porque é preciso derrotar este Governo, mas é preciso criar condições para que um outro Governo esteja em condições de executar uma outra política. E nós temos pela frente, uma vez mais, os dilemas que por aí nos vão tentando vender de que não há alternativa, há alternância. Há alternância e na alternância já nos tentam vender que o próximo Governo é um Governo do Partido Socialista. E, portanto, por eles até podia nem haver eleições. Eles ditavam já o resultado e a gente aceitava já que o próximo Governo era o Governo do Partido Socialista. Mas nós não nos damos por convencidos. E não nos damos por convencidos e queremos construir uma alternativa com a política alternativa que defendemos e criar condições para que haja uma alternativa política a este Governo que esteja em condições de executar essa política alternativa que defendemos. E, camaradas, amigos, esta batalha de esclarecimento e de mobilização que nos últimos 3 anos nós conseguimos fazer com tanta eficácia e com tanta determinação, nós não podemos agora baixar os braços, nem podemos fazer dela uma batalha secundária. A mobilização dos trabalhadores e dos portugueses para a luta em torno dos seus problemas concretos, mas também em torno dos objetivos políticos mais gerais que se nos colocam, é a batalha decisiva que nós temos para vencer estes objetivos de derrota do Governo e de construção de uma alternativa política a este Governo que possa e esteja em condições de executar uma política alternativa. Mas para isso nós temos que ir munidos com essa política alternativa que defendemos. E hoje, camaradas amigos, esse será talvez um dos elementos mais importantes que nós temos para que na batalha ideológica possamos distinguir o trigo do joio. Porque é no concreto, quando vamos à discussão das alternativas, da política alternativa que temos para resolver os problemas do país,
que nós conseguimos marcar a diferença em relação aos outros e conseguimos, junto dos trabalhadores e do povo português, mostrar quem está do lado dos seus interesses e dos seus direitos. Porque uma alternativa à política deste governo não é uma política que insista nas privatizações. Uma alternativa à política deste governo não é uma política que insista nos cortes dos salários e das pensões. Não é uma política que insista no ataque aos serviços públicos e aos direitos sociais e às prestações sociais. E na afirmação da política alternativa que nós propomos ao povo português, nós marcamos essa diferença com outros, nomeadamente com o Partido Socialista, que depois de ter assinado o pacto, depois de ter assumido o compromisso com este pacto, quer agora apresentar-se aos olhos dos portugueses como não tendo qualquer responsabilidade na situação que se vive e procurando afirmar-se aos olhos dos portugueses como uma alternativa que não é, porque no essencial estão comprometidos exatamente com a mesma política. E essa batalha de esclarecimento, de afirmação da política alternativa que é possível construir no nosso país, deve ser a batalha que nós devemos enfrentar com a noção de que ela é um instrumento fundamental para que na luta mais geral nós possamos dar mais passos em frente. E para terminar, camaradas e amigos, queria deixar estas últimas notas relativamente à necessidade de reforço do partido, de reforço da nossa organização, de reforço da nossa capacidade de intervenção diária. Nós, ao longo destes últimos 3 anos, dando de resto cumprimento àquilo que pomos no papel como orientação teórica, reforçámos o nosso partido, reforçámos a nossa intervenção na luta diária, na luta concreta dos trabalhadores e do povo em torno dos seus direitos. Nós conseguimos reforçar o nosso partido em número de militantes, mas sobretudo na capacidade de intervenção do nosso partido. E nós temos que continuar essa tarefa de reforço do partido e levar mais longe essa tarefa de reforço do partido, porque só com uma organização mais forte nós estaremos em condições de dar a resposta às exigências que se nos colocam. E do reforço do partido fazem parte das medidas do reforço orgânico que temos em preparação, faz parte o trabalho de recrutamento de novos militantes, novos membros do partido, faz parte do trabalho de reforço e de aumento da militância, da disponibilidade que cada um pode dar para o trabalho do partido, e faz também, obviamente, parte o reforço da nossa capacidade de intervenção institucional. O Zé Russo já aqui deixou algumas notas sobre as questões autárquicas e o reforço que também em relação às eleições autárquicas e à nossa intervenção no poder local democrático, nós conseguimos nas últimas eleições, particularmente aqui em Évora, com a vitória nas eleições autárquicas aqui em Évora, que aponta de facto uma perspectiva de um novo ciclo na gestão autárquica no nosso concelho, mas em muitos outros concelhos deste país, essa foi uma realidade com as vitórias alcançadas pela CDU. E estas vitórias, camaradas e amigos, obviamente que são importantes pelo que significam de reforço da nossa capacidade de intervenção institucional, de reforço da nossa capacidade de intervenção na resolução dos problemas concretos das populações, mas são também muito importantes pelo que significam de ânimo e de confiança que transmitem na necessidade e na possibilidade de crescimento do nosso partido, de crescimento da nossa capacidade de influência política e eleitoral e da capacidade que por essa via se alcança de resolução dos problemas do país. E nós vamos ter no dia 25 de maio mais uma dessas batalhas, da batalha eleitoral para o Parlamento Europeu. E nesta batalha para o Parlamento Europeu, nós temos que encarar esta batalha para o Parlamento Europeu com a importância que ela tem naquilo que tem a ver com a eleição dos deputados portugueses que irão representar os portugueses no Parlamento Europeu nos próximos 5 anos, não só fazendo o balanço e a prestação de contas daquilo que foi o trabalho feito pelos eleitos da CDU, mas confrontando também esse trabalho feito pelos eleitos da CDU com o trabalho feito pelos outros, com as opções assumidas pelos outros. E para um número cada vez maior de portugueses hoje, é óbvio que foram os deputados da CDU no Parlamento Europeu quem defendeu no Parlamento Europeu os interesses dos portugueses, os interesses dos trabalhadores, dos pequenos agricultores, dos pequenos e médios empresários, dos pequenos comerciantes, dos reformados, dos desempregados. Foram os eleitos da CDU no Parlamento Europeu que fizeram essa defesa. E por isso o reforço da CDU nestas eleições para o Parlamento Europeu significará o reforço dessa capacidade de defender no Parlamento Europeu os interesses dos portugueses e os interesses do país. Mas nós temos de travar esta batalha eleitoral com a noção de que nós não estamos a discutir exclusivamente opções europeias e opções que sejam tomadas lá em Bruxelas ou em Estrasburgo e que lá serão decididas sem implicação nas nossas vidas.
nós temos que ir para esta batalha eleitoral armados com aquilo que é hoje a realidade do nosso país. Aquilo que são hoje as dificuldades e as soluções para resolver essas dificuldades que o povo português hoje encontra. Porque, camaradas e amigos, a realidade que nós estamos hoje a viver no nosso país, as dificuldades com que estamos confrontados, são as dificuldades que resultam também das orientações europeias e da intervenção das instituições europeias, nomeadamente por via da Troika, no nosso país. As dificuldades que nós estamos a viver hoje são as dificuldades que resultam da integração na União Europeia e da moeda única. Dificuldades que confirmam aquilo que nós há 15 anos dizíamos como alertas, como preocupações, e que hoje já não são só alertas e preocupações, são constatações de facto. Nós temos um país mais dependente, um país mais empobrecido, um país em retrocesso, em resultado daquilo que foi a nossa integração na União Europeia e, em particular, na zona euro. E, portanto, não podemos desligar aquilo que são as dificuldades que hoje se vivem no dia-a-dia, os problemas do nosso país, a realidade nacional, daquilo que são as opções europeias. E é com essa perspectiva que nós temos que travar esta batalha para o Parlamento Europeu, com a noção de que o reforço da CDU em número de votos e em número de mandatos será a garantia mais sólida que os portugueses podem ter de que nos próximos 5 anos, no Parlamento Europeu, os seus representantes defendam os seus direitos. E, portanto, camaradas e amigos, são grandes as exigências, são grandes as dificuldades que temos pela frente, mas será certamente também grande a nossa determinação e a nossa confiança para enfrentarmos essas dificuldades, essas exigências e para vencermos os obstáculos. E tal como o combate ao fascismo, tal como a luta contra o fascismo não era uma luta com um sucesso marcado com dia e hora no calendário, também hoje estas lutas que vamos travando não são lutas com hora e data marcada no calendário para o seu sucesso, mas com a certeza que as havemos de vencer, temos que continuar a lutar. Viva o Partido Comunista Português!